Bom, se eu for entregar a mensagem do jeito que Deus mandou, mas ai de mim se não falaram o que Deus mandou falar. Irmãos, tem muita gente boa aí fora se preparando para a vinda de Cristo. Mas essas pessoas têm que chegar aqui na igreja. Jesus falou assim: me convém que eu também as agregue ao redil. Elas têm que chegar na arca de refúgio, que é a igreja neste mundo. Mas a realidade é que a igreja não está preparada para receber essas almas. São almas tão boas, que têm o amor de Deus no coração delas, que se elas chegassem dentro de certas igrejas, elas se escandalizariam. E é por isso que às vezes Deus não as traz para algumas de nossas igrejas, porque nós não estamos preparados para receber. E não sou eu que estou falando, vou ler agora da palavra de Deus. Se alguém for se ofender, ofenda-se com a palavra. Há igrejas em que a espiritualidade quase já está morta, porque se permitiu entrar o espírito de maledicência. O que é o espírito de maledicência? Falar mal um do outro, falar mal dos irmãos. Tem igreja que está quase morta porque o povo vive falando um do outro. É o que Deus está falando aqui. E essa mensagem, irmãos, não é para ninguém lá de fora, não é para nenhuma igreja lá de fora. Está falando aqui, há igrejas entre nós que têm esse problema. Os pais muito poderão fazer para desanimar aquele mau hábito que é a maldição da coletividade, da vizinhança e do lar, a saber, o hábito de falar por detrás. Então Deus, como Ele vê esse hábito de falar por trás, da fofoca, como uma maldição para a sociedade, uma maldição da vizinhança, uma maldição para o lar. Impressionem os estudantes com o fato de que tal hábito revela falta de cultura. Deus vê a fofoca como uma falta de cultura, falta de educação e da verdadeira bondade de coração. Inabilita a pessoa tanto para a sociedade dos que verdadeiramente são cultos e educados neste mundo, como para a associação com os seres santos do céu. Então é uma coisa que inabilita a pessoa para viver uma vida verdadeiramente culta neste mundo e os inabilita para viver na companhia dos seres celestiais. Pensamos com horror nos canibais que se banqueteiam com a carne ainda quente e trêmula de sua vítima. Todos sabem o que é um canibal, né? Que come outro ser humano, uma pessoa que come outro ser humano. E aqui diz assim que nós olhamos com horror aos canibais que comem o seu próximo quando a carne ainda está trêmula e quente. Mas serão os resultados desta mesma prática, falando da fofoca, esta prática do canibalismo, será que é mais terrível do que a agonia e ruínas causadas pela difamação dos intuitos, pela mancha da reputação, pela dissecação do caráter? Em outras palavras, falando, será que o canibalismo é pior do que a fofoca? Então Deus vê a fofoca como um canibalismo mais cruel do que o próprio canibalismo. Sabe por quê? Porque o canibal, ele chega, ele já faz o que tem que fazer com a pessoa, já come ali, acabou e acabou. A fofoca, você deixa a pessoa morrendo de pouquinho a pouquinho. Quantas vezes você fala de alguém e aquela pessoa nem pode dormir à noite, perde noites de sono porque a reputação dela foi prejudicada, a pessoa fica numa agonia, num estresse e vai morrendo aos pouquinhos. Isso traz enfermidade na vida daquela pessoa, problema de pressão, problema de diabetes, problema disso, problema daquilo, ansiedade, estresse. Então por isso aqui deixa bem claro, será que é menor? A fofoca é menos terrível do que o canibalismo? Aprendam as crianças, bem como os jovens, o que Deus diz a respeito dessas coisas. Caluniar é canibalismo. Deus exorta seu povo a não ter nada a ver com isso, mas a virem a Ele, para que possam ter luz, vida e salvação. Mais triste ainda é que quando Deus envia uma mensagem como essa, falando sobre a fofoca, sabe o que o fofoqueiro pensa no coração dele?
Tomara que o irmão fulano esteja escutando isso. Tomara que a irmã fulana esteja escutando isso. Inveja, má suspeita, maledicência e atribuição de defeitos. Inveja, má suspeita, maledicência e atribuição de defeitos. Ficar vendo defeito nos outros. Que tais coisas não sejam enumeradas entre os discípulos de Cristo. Tais coisas são a causa da presente fraqueza da igreja. Falta do Espírito Santo, falta de poder na igreja. Aquela igreja que ora e a chuva cai, ora e a chuva para. Falta essa força por causa dessas coisas entre a igreja. E uma outra coisa, o fofoqueiro, ele sempre pensa que ele é o guardador da igreja. Não, eu estou fazendo isso porque eu sou zeloso. Estou fazendo isso porque eu gosto da igreja. Eu estou cuidando da igreja. Estou cuidando da reputação da igreja. Por favor, pare de cuidar da reputação da igreja. Nesse sentido, pare. Cuide da sua vida. Deixe a vida dos outros. Permita que Deus faça o trabalho na vida dos outros. Aquelas pessoas que realmente amam o seu próximo e que zelam pela reputação da igreja não vão falar mal dos seus irmãos. Olha, eu não quero dizer mal, mas eu só quero falar, não vai acontecer isso. Eles vão orar por essas pessoas, quando tiver um problema vai falar com a pessoa, direto, Mateus capítulo 18. Guardemo-nos de proferir palavras que desanimem. Resolvamos nunca nos empenhar em maledicência e difamação. Recusemo-nos a servir a Satanás implantando sementes de dúvida. Dúvida acerca do caráter dos outros. Então, fofocar é fazer o quê? É servir a Satanás, está falando aqui. Mas será que dá para você assinar esse contrato com Jesus aí no seu coração nessa hora, neste momento? Falando, Jesus, pela tua graça, de agora em diante, eu só vou falar palavras que agradem a Deus. Vou parar de maldizer. Vou parar de difamar. Vou parar de fofocar. De agora em diante, pela tua graça, eu só vou falar palavras que agradem a Deus. Senhor, me ajuda. Eu quero dar ao Senhor o meu coração, mas eu não tenho força nem para entregar ele. Fala com o Pai do céu. Faz esse pacto com Ele. Pede a Ele ajuda. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Diz assim: intimamente ligada à advertência de Cristo acerca do pecado contra o Espírito Santo, encontra-se a que é dada contra as palavras ociosas e más. Você entende o que Deus está falando aqui? Que a maledicência, falar mal, essas palavras ociosas que falamos, está bem perto do pecado contra o Espírito Santo. E é por isso que é difícil para o fofoqueiro reconhecer que ele é o fofoqueiro, que ele precisa mudar. Porque já está bem perto de pecar contra o Espírito Santo. E é muito perigoso não sentir mais a necessidade de mudar. As palavras são um indício do que se acha no coração. Da abundância do seu coração fala a boca. Mas as palavras são mais que um indício do caráter. Tem um poder de reagir sobre o caráter. Você entende quão profundo é isso daqui? Que as palavras são um indício do que está no coração. O que você tem no coração, você fala, você põe para fora. Mostra que tipo de pessoa você é, que caráter você tem. Mas aqui está falando que as palavras têm um poder ainda maior que esse. A palavra tem o poder de moldar o coração, de reagir sobre o caráter, moldar o caráter. Você começa a falar tanto uma coisa que você passa a ser aquela coisa. É por isso que tem pessoas que escrevem assim, põe na porta da geladeira: hoje eu vou ter sucesso. Não está errado não, só põe lá a palavrinha pela graça de Deus, né? Eu vou ter sucesso, porque o que você fala, a Bíblia tem um texto, né, que diz assim: o que o homem pensa no seu coração, assim é, porque o que ele pensa ele fala, e o que ele fala ele passa a ser. A inspiração ainda comenta que a pessoa às vezes começa a contar uma mentira, que ela sabe que é mentira, mas começa a falar daquilo, e passa um tempo, de tanta pessoa falar, ela passa a crer naquela mentira que ela estava falando. E ela começa a crer que era verdade. Esse é o poder que tem as palavras. Então que Deus nos ajude a falarmos coisas boas, porque isso molda o nosso caráter para o bem. Bom, só onde começou esse negócio de fofoca? Foi lá no céu. Lúcifer fofocando, né? Falando de Deus. Começou lá no céu.
assim, olha, deixando o seu lugar na presença imediata do Pai, Lúcifer saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. E a mesma coisa que ele está tentando usar você e eu para fazermos hoje dentro da igreja, trazer um espírito de descontentamento, fazer as pessoas infelizes com as coisas como estão. Não, tem que mudar porque está errado isso aqui, está errado aquilo. Era isso que Lúcifer estava fazendo. Ele agia em misterioso segredo e durante algum tempo escondeu seu propósito real sob uma aparência de referência para com Deus. Ele parecia que ele queria fazer alguma coisa boa, que ele estava respeitando Deus. E a mesma coisa ainda hoje. Ele quer fazer com a gente. Parece que é uma coisa boa, estou zelando pela igreja, pelos princípios da igreja, e por isso e por aquilo. E aí sai disseminando a miséria. Não deixe seus ouvidos ouvirem fofocas de ninguém. Além de você não falar, não deixe seus ouvidos ouvir fofoca de ninguém. Se todos se recusassem a ouvir o mal do próximo, o fofoqueiro logo procuraria outro emprego. Ia procurar o que fazer mais útil. Se você não ouvir, ele vai procurar fazer algo mais útil. Alguém chegou para falar de um irmão para você, fala: irmão, não vamos falar sobre isso, essa pessoa tem essas virtudes, vamos orar por ele, vamos orar por ela, essa irmã precisa da nossa oração, essa irmã tem as lutas dela. No lugar de ficar falando disso, vamos fazer uma oração por ela? Nunca mais vai voltar para falar com você. Fala: vou falar as coisas que aquele irmão chamou eu para orar. Você vai estar livre dessa daí. Os fervorosos esforços devem ser empenhados em cada igreja, porque o diabo vai tentar entrar em todas as nossas igrejas, em todas as nossas casas. Então diz assim: fervorosos esforços devem ser empenhados em cada igreja, a fim de suprimir o espírito de calúnia e crítica, que é o que maior dano causa à igreja. Vocês lembram que eu falei que o que mais tira a gente da igreja é a fofoca? Está aqui o Espírito de Profecia falando. É o que causa mais dano na igreja, porque além de tirar alguns, tira muitos, ainda deixa muitos com o coração amargurado dentro da igreja. A dureza e o hábito de criticar as faltas de outros devem ser reprovados como obra do diabo. Cumpre fomentar e robustecer nos crentes o amor e a confiança mútua, que, movido pelo temor de Deus, o amor a Ele e aos irmãos, cada qual fecha os ouvidos aos mexericos e acusações, apontando ao delator os ensinos da palavra de Deus. Que fechemos os nossos ouvidos pelo amor que temos a Deus e ao nosso próximo, e o amor que temos pela nossa salvação, pelo sacrifício que Jesus fez por nós no Calvário, para que aquele sacrifício não venha a ser em vão por nós. Então, irmãos, Jesus não voltou ainda, e eu vou dizer para vocês, Ele não voltou ainda porque nós não aprendemos a cavar outro poço. Para vocês entenderem o que eu estou falando, depois leiam com mais tempo lá, Gênesis capítulo 26. Nós precisamos aprender a cavar outro poço. É a história de Isaac, nas suas jornadas. Ele chegou a Gerar, e quando ele chegou ali em Gerar, ele queria ficar habitando ali com a sua família. Aí ele olhou os poços que o pai dele havia cavado, que Abraão havia cavado, e ali os inimigos, os invejosos, tinham tampado o poço que o pai dele tinha cavado, porque o poço era sinal de prosperidade. Então os invejosos foram e jogaram entulho dentro do poço, taparam o poço que o pai dele havia cavado. Aí ele, com os servos dele, cavucaram o poço novamente. Brotou água, água boa, poço bom que o pai havia cavado. Aí os inimigos, aqueles invejosos, chegaram e falaram assim: não, esse poço aí é nosso, é de vocês não. Isaac, vamos evitar briga aqui, deixa eles com o poço, porque a inveja é uma coisa amarga. A inveja gera uma água amarga. Já Isaac falou assim: deixa eles ficarem tomando essa água amarga da inveja. Vamos seguir adiante. Vamos cavar um outro poço em outro lugar. E ele saiu ali com os seus servos e foram e cavaram um outro poço em Sitna.
Acho que o segundo foi em Ezequiel. Irmãos, cavaram outro poço. Lá vem os invejosos, querem contender novamente. Então esse poço é nosso. Isaac falou: vamos brigar não, gente. Deixa eles com o poço. Vamos passar para frente. Cavaram outro poço. Vieram, contenderam de novo. Ele falou: está complicada a coisa, mas vamos deixar nas mãos de Deus. Fiquem com o poço. Nós vamos passar mais adiante e vamos cavar um outro poço. Cavaram, irmãos, o quarto poço, que foi lá em Rehobote. E aí quando eles cavaram este outro poço, os inimigos uma vez mais contenderam, queriam o poço novamente. Mas Deus tinha dado para eles, os inimigos se aquietaram, ficaram quietos. E agora diz a Bíblia que ele prosperou. Depois cavou mais um, cavou 5. Cavou mais um outro poço, para ter certeza que tinha abundância de água e fartura. E se alguém chegar também complicar muitas coisas, deixa eles ficar com um, a gente fica com o outro. Sabe de uma coisa, na sua vida, muitas pessoas vão querer jogar entulho na sua prosperidade, no seu poço, naquele poço que Deus te deu. Mas não contenda, não use da contenda, siga adiante, não dê lugar ao diabo. Diz a palavra de Deus que Cristo nunca defendeu a sua própria reputação. Não deixe que os invejosos te façam perder tempo defendendo a sua reputação. Não deixe que os invejosos venham a desanimar você. Falar: não adianta mais cavar poço porque eu cavo e os outros jogam entulho dentro. Não. Siga adiante. Aprenda a cavar outro poço. E vai ter muitas vezes na sua vida, dentro da sua família, no seu casamento, que se você não cavar outro poço, você vai perder a sua família. Você vai perder o seu lar. Tem hora que a esposa pode não ter razão, deixe ela ter razão. Tem hora que o esposo pode não ter razão, deixe ele ter razão. Cave outro poço, mas não brigue. Não lute. Você só vai perder. É melhor um mau acordo do que uma boa briga. E tenha que aprender isso, especialmente dentro da sua família, do seu lar. Aprenda a cavar outro poço. Dentro da igreja, você vai ter que cavar muito poço. Senão você vai desanimar. Continue cavando poço. Lembra a história do jumento que disse que caiu? Era um burro ou um jumento, não me acordo bem. Caiu dentro do poço, né? O que era, irmão? Era um burro ou um jumento? Um burro, né? Disse que caiu dentro de um poço. Também, tem várias versões, né? Mas vamos falar que era o burro. Disse que caiu dentro do poço, né? E aí as pessoas olharam, poço fundo, muito trabalho. O burro não vale muito mesmo. Gente, não vamos perder tempo com o burro não, que ele vai morrer de todo jeito. Para facilitar, para ele não sofrer muito, vamos já logo enterrar ele. A gente joga a terra lá dentro, já mata o bichinho, ele não sofre muito, né? Cada misericórdia que o povo tem, né? É assim mesmo, muitas vezes vão tratar com essa misericórdia também. Vamos matar logo para sofrer menos. Aí a história diz que começaram a jogar pasada de terra dentro do poço. E estavam ali várias pessoas envolvidas jogando terra rápido para matar logo o bichinho. Aí de repente veio o bichinho saindo com a cabeça para fora lá. Porque quando jogavam a terra nas costas dele, o que ele fazia? Chacoalhava, a terra ficava embaixo, ele pisava em cima e subia. E aí a história lá, a aplicação diz pra gente fazer a mesma coisa. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Quando jogarem entulho nas suas costas, dentro do seu poço, chacoalha, pisa em cima e use essas críticas para você subir. E Deus vai te tirar do poço. Irmãos, falando sobre isso, eu me lembro, vou compartilhar com vocês. Uma irmã, eu gosto muito dessa irmã, tenho uma ótima amizade com essa irmã. É uma pessoa maravilhosa. Mas quando eu estava aprendendo inglês, fazia poucos meses eu havia chegado nos Estados Unidos e os irmãos já forçaram eu para pregar, né? Então, já comecei a pregar dentro de poucos meses em inglês, porque antes eu estava pregando em português, eles traduziam, mas aí forçaram eu a pregar em inglês, eu comecei a pregar em inglês, aquele inglês bem básico, né, ainda. E aí um dia eu terminei o culto, no sábado, eu estava à porta da igreja,
cumprimentando os irmãos, a irmã chegou e me cumprimentou e falou assim: irmão, o que está acontecendo com o seu inglês que está ficando cada vez pior? A irmã era bem direta, né? Irmãos, eu tinha duas opções: ou deixar aquilo me bloquear, falar, não vou aprender mesmo inglês, não tem jeito, estou tentando e está piorando no lugar de melhorar, ou eu decidi estudar mais para ver se melhorava um pouco, né? Graças a Deus eu escolhi o segundo, né? Mas, irmãos, é isso que Deus quer que a gente aprenda a fazer. Você vai receber muitas críticas. As pessoas vão fofocar de você, vão maldizer você. Não desanime, não. Olha para o Calvário. Jesus é o perfeito exemplo. Nós do ministério não somos o perfeito exemplo para a igreja. Ninguém é o perfeito exemplo para você. Nós vamos fracassar, eu posso fracassar, eu posso falhar, posso desanimar. Qualquer coisa pode acontecer comigo. Mas Jesus, Ele é o seu exemplo perfeito. Então, se eu falhar, se a igreja faltar com você, se a igreja falhar para você, você que está me ouvindo, talvez aí online, se algum dia a igreja falhou com você, talvez você está desanimado, talvez até saiu da igreja por alguma razão, olha para Jesus, Ele é o teu único perfeito exemplo. E que Deus abençoe e ajude para que quando nós fracassarmos, nossos filhos possam olhar mais adiante também e ver o perfeito exemplo que é Jesus Cristo. Mas, irmãos, que Deus ajude você e eu para fazermos o melhor que podemos, para não perdermos a nossa salvação por causa da maledicência e da fofoca. Quero ler de Mateus 12, 36 e 37, diz assim: mas eu vos digo, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Quando você for tentado a falar de alguém, lembre-se, você vai ter que dar conta disso no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Que Deus ajude para que ninguém aqui, nenhum de nós, sejamos condenados pelas nossas palavras. Quero chamar a sua atenção para uma outra coisa aqui, para o início dessa palestra, quando nós falamos acerca da vinda de Jesus. Este pode ser o evento mais glorioso e mais belo da sua vinda. Ele não voltou ainda, mas Ele vai voltar. Não importa o que o mundo pense, o que as pessoas pensem, Ele prometeu, Ele vai voltar. E tudo indica que está mais próximo do que nunca. Jesus volta muito em breve. Mas no primeiro advento de Cristo, como eu disse, Ele veio de uma maneira que o mundo não esperava. Em 1844, Jesus veio no lugar onde o mundo não esperava. Em vez de vir à terra, Ele entrou no santuário, no lugar santíssimo do santuário. E na segunda vinda de Cristo, as profecias nos dizem que Jesus vai vir a hora em que o mundo não espera. Irmãos, eu creio que estamos vivendo neste tempo onde o mundo não está esperando Jesus mais. Aqueles que esperavam cansaram de esperar. O mundo se distanciou demasiado de Deus. A corrupção penetrou em todos os lugares da sociedade. Mas Jesus falou: olha, estai apercebidos, porque na hora em que não penseis, o Filho do Homem há de vir. Portanto, irmãos, eu creio que Jesus vem muito em breve. Que Ele prepare você e eu, que Ele transforme as nossas vidas e que nós possamos receber a Cristo com alegria quando Ele vier muito em breve. Amém. Amém.